A história de Judá e Tamar, uma lição de redenção. Há histórias na Bíblia que nos desafiam, que nos fazem refletir sobre a natureza humana e sobre como Deus trabalha mesmo em meio às nossas imperfeições. A história de Judá e Tamar, encontrada em Gênesis 38, é uma dessas narrativas que nos mostra que a redenção pode nascer dos lugares mais improváveis. Tudo começa quando Judá, um dos 12 filhos de Jacó, toma uma decisão que mudaria o curso de sua vida. Ele se afasta de seus irmãos, distancia-se de sua família, e vai morar entre os cananeus. Ali, ele conhece a filha de um homem chamado Sua e se casa com ela. Essa decisão de Judá não era apenas geográfica, era espiritual. Ele estava se afastando dos valores de sua família, do legado de Abraão, Isaque e Jacó. E como acontece com frequência em nossas vidas, quando nos distanciamos de nossos princípios, as consequências começam a se manifestar. Do casamento de Judá nasceram 3 filhos, Onã e Selá. O primogênito, cresceu e chegou o tempo de se casar. Judá escolheu para ele uma mulher chamada Tamar. Mas a Bíblia nos diz algo perturbador. Era perverso aos olhos do Senhor, e por causa de sua maldade, morreu jovem. Segundo a lei do levirato, uma tradição antiga que protegia as viúvas e preservava a linhagem familiar, o segundo filho, Onã, deveria casar-se com Tamar e dar-lhe descendentes que levariam o nome de seu irmão falecido. Mas Onã, tomado pelo egoísmo, recusou-se a cumprir seu dever. Ele queria os privilégios da herança, mas não a responsabilidade de honrar a memória de seu irmão. Essa atitude egoísta também desagradou a Deus, e Onã também morreu. Agora Judá tinha um problema. 2 de seus filhos haviam morrido após se casarem com Tamar. Restava apenas Selá, ainda jovem. Judá prometeu a Tamar: fique na casa de seu pai como viúva até que meu filho Selá cresça. Era uma promessa de que ela seria cuidada, de que seu direito seria respeitado. Mas aqui vemos outra falha de Judá. Ele não tinha intenção de cumprir essa promessa. Em seu coração, ele temia que Selá também morresse. Então Tamar foi mandada de volta para a casa de seu pai, esperando por uma promessa que nunca seria cumprida. Anos se passaram. Tamar permaneceu viúva, esperando. Selá cresceu e se tornou homem, mas Judá não a chamou. A promessa havia sido esquecida, e com ela, o direito de Tamar a ter uma família, segurança e descendentes. A esposa de Judá faleceu, e após o período de luto, ele subiu a Timna para a tosquia de suas ovelhas. Quando Tamar soube disso, ela percebeu que a promessa nunca seria cumprida. Ela havia sido esquecida, deixada à margem, privada de seu direito. Mas Tamar não era uma mulher que aceitaria passivamente a injustiça. Ela tomou uma decisão ousada, arriscada, que muitos julgariam escandalosa. Tirou suas vestes de viúva, cobriu-se com um véu e sentou-se à beira do caminho por onde Judá passaria. Quando Judá a viu, pensando que era uma prostituta, aproximou-se dela. Tamar, com astúcia, negociou: o que você me dará? Judá prometeu um cabrito de seu rebanho. Mas preciso de uma garantia, disse ela. E Judá, sem saber com quem falava, entregou-lhe seu selo, seu cordão e seu cajado, objetos que eram como sua identidade, sua assinatura pessoal. 3 meses depois, chegou a notícia a Judá: Tamar, sua nora, está grávida de prostituição. A reação de Judá foi imediata e impiedosa: tragam-na para fora para ser queimada. Que hipocrisia impressionante! O mesmo homem que havia quebrado sua promessa, que havia se envolvido com quem pensava ser uma prostituta, agora se posicionava como juiz moral, condenando Tamar à morte. Mas quando estavam levando Tamar para a execução, ela enviou uma mensagem a Judá com os objetos que ele havia deixado como garantia: estou grávida do homem a quem pertencem estas coisas. Veja se você reconhece de quem são este selo, este cordão e este cajado. Naquele momento, diante de toda a comunidade, Judá foi confrontado com sua própria hipocrisia. Ele poderia ter negado, poderia ter mentido, mas algo aconteceu em seu coração. Judá reconheceu os objetos e fez algo extraordinário. Ele disse publicamente: ela é mais justa do que eu, pois não a dei a meu filho Selá. Essas palavras são poderosas. Judá admitiu sua culpa. Ele reconheceu que havia falhado, que havia quebrado sua promessa, que havia sido injusto. E ele fez isso publicamente, assumindo a responsabilidade por suas ações. Este é o momento de redenção de Judá. Não foi quando ele era perfeito, nunca foi. Foi quando ele teve a coragem de admitir que estava errado. Quando chegou o tempo de Tamar dar à luz, descobriu-se que havia gêmeos em seu ventre.
Durante o parto, um dos bebês estendeu a mão, e a parteira amarrou um fio vermelho nela, dizendo: "Este saiu primeiro." Mas ele recolheu a mão, e seu irmão nasceu primeiro. Ela disse: "Como você abriu caminho à força." Por isso foi chamado Pérez, que significa rompimento. Depois nasceu seu irmão, com o fio vermelho na mão, e foi chamado Zerá. Esta história nos ensina lições poderosas. Primeira lição: nossas escolhas têm consequências. Quando Judá se afastou de sua família e de seus princípios, ele iniciou uma cascata de eventos dolorosos. Às vezes, as consequências de nossos erros não aparecem imediatamente, mas aparecem. Segunda lição: a injustiça não pode ser ignorada. Tamar recusou-se a aceitar passivamente ser esquecida e privada de seus direitos. Ela tomou uma ação radical, sim, mas foi para reivindicar o que lhe era devido. Terceira lição: a hipocrisia é destrutiva. Judá estava pronto para condenar em outros o que ele mesmo havia feito. Quantas vezes fazemos o mesmo? Julgamos com severidade nos outros as falhas que toleramos em nós mesmos. Quarta lição: o arrependimento genuíno transforma. O momento decisivo não foi quando Judá fez tudo certo, foi quando ele admitiu que estava errado. A verdadeira transformação começa com a honestidade sobre nossas falhas. Quinta lição: Deus escreve reto por linhas tortas. Esta história, com todos os seus elementos problemáticos, faz parte da linhagem de Jesus Cristo. De Pérez, filho de Judá e Tamar, viria Davi, e de Davi viria o Messias. Deus pode usar até mesmo nossas situações mais complicadas para cumprir seus propósitos. A história de Judá e Tamar não é uma história perfeita sobre pessoas perfeitas. É uma história real sobre pessoas falhas, decisões erradas, consequências dolorosas, mas também sobre coragem, justiça e redenção. Ela nos lembra que nenhum de nós está além do alcance da graça de Deus. Não importa quão longe tenhamos nos afastado, quão graves tenham sido nossos erros, ou quão profundas sejam nossas falhas, sempre há um caminho de volta através do arrependimento genuíno. A redenção não significa que não houve erro. Significa que o erro não tem a última palavra. Judá aprendeu isso da maneira mais difícil. Ele teve que ser confrontado com suas próprias falhas antes de poder mudar. Mas quando mudou, quando reconheceu sua culpa e assumiu responsabilidade, ele se tornou um homem diferente, um homem de quem viria a linhagem do Salvador. E Tamar? Ela é mencionada na genealogia de Jesus em Mateus 1. Junto com Raabe, Rute e Batseba, ela está entre as poucas mulheres mencionadas na linhagem do Messias, um testemunho de que Deus escolhe os improváveis, redime os marginalizados e trabalha através de histórias complicadas para cumprir seus propósitos perfeitos. Que esta história nos inspire a ter a coragem de enfrentar nossas próprias falhas, a buscar justiça mesmo quando é difícil, e a confiar que Deus pode trazer redenção e propósito mesmo das situações mais complicadas de nossas vidas. A narrativa de Judá e Tamar emerge como um interlúdio perturbador na saga de José em Gênesis, revelando a degradação moral de Judá após sua separação da família patriarcal. Este afastamento geográfico e espiritual não é meramente circunstancial, mas representa uma desvinculação deliberada dos valores abraâmicos que definem a identidade do povo eleito. O relato funciona dentro do marco do direito consuetudinário do Levirato, uma instituição sócio-jurídica que garantia a continuidade genealógica e proteção econômica das viúvas. Este sistema operava sob a premissa de que o irmão não casado de um falecido tinha a obrigação moral e legal de perpetuar a linhagem do defunto, assegurando assim a permanência do nome e herança familiar. A sequência narrativa revela uma escalada de violações morais. Cujo caráter é descrito como perverso aos olhos do Senhor, é removido através da morte divina. Onã, em seguida, comete uma transgressão de natureza distinta, não é meramente pecaminosa, mas é uma violação contratual de natureza patrimonial. Sua recusa em cumprir o direito levirático é simultaneamente um ato de insubordinação contra Judá, rejeição do direito de Tamar e desprezo pela memória de seu irmão. Judá, diante de 2 filhos mortos, toma uma decisão que carrega ambiguidades. Externamente, ele promete que Tamar será preservada em condição de viuvez até que Selá alcance a maturidade. Esta promessa, porém, é estruturalmente desonesta. Judá internamente teme que Selá também morra, e portanto, nunca tem intenção de orá-la. Tamar é assim relegada a um limbo social, nem casada, nem divorciada, nem verdadeiramente viúva. O ponto de transformação narrativa ocorre quando Tamar reconhece que a promessa é ilusória. Sua resposta não é passiva resignação, mas ação calculada e transgressiva.
Ao se disfarçar de prostituta ritual, uma figura socialmente marginalizada mas reconhecida, ela executa uma estratégia que é simultaneamente juridicamente astuta. Ela extrai de Judá objetos de identificação pessoal, seu selo, cordão e bastão, como garantia, criando assim evidência incontestável de paternidade. Moralmente provocativa, força Judá a confrontar sua própria hipocrisia e responsabilidade. Soteriologicamente significativa, torna-se instrumento de justiça divina. Quando Judá descobre que Tamar está grávida, sua resposta inicial é prescritiva de morte por queimação, a punição máxima sob a lei mosaica para adultério. Esta reação revela a profundidade de sua hipocrisia. Ele rapidamente assume o papel de juiz moral, apesar de ser culpado de transgressão equivalente. O reconhecimento subsequente de Judá, ela é mais justa do que eu, marca uma metanoia genuína. Não é meramente um reconhecimento factual de culpa, mas uma inversão das estruturas de poder social. A mulher marginalizada é declarada moralmente superior ao homem de posição. Este momento carrega ressonâncias teológicas profundas sobre a justiça divina que frequentemente subverte as hierarquias humanas. O parto gemelar introduz um elemento de competição intrauterina, com a mão estendida de Zerá e o subsequente rompimento de Pérez. Este detalhe genealógico, longe de ser trivial, prefigura temas de eleição divina e primogenitura que permeiam a narrativa bíblica. Pérez torna-se a linhagem escolhida, do qual descenderão Boaz, Davi e, finalmente, o Messias. A inclusão de Tamar na genealogia messiânica Mateus 1,3 é profundamente subversiva. Ela é uma das poucas mulheres mencionadas, e sua inclusão junto com Raabe, uma prostituta cananeia, e Rute, uma moabita, desafia as categorias de pureza ritual e legitimidade social. Ela exemplifica como Deus opera através de agentes aparentemente marginalizados para cumprir seus propósitos soteriológicos. Dimensões hermenêuticas contemporâneas. A narrativa oferece exegese sobre questões de justiça, gênero, poder e redenção que transcendem seu contexto histórico. Justiça redistributiva. Tamar não busca vingança, mas reivindicação de direitos violados. Crítica da hipocrisia patriarcal. O texto não absolve Judá, mas o força a reconhecer sua culpa pública. Agência feminina. Tamar não é vítima passiva, mas agente moral que determina seu próprio destino. Redenção através do arrependimento genuíno. A transformação de Judá não apaga seus pecados, mas demonstra que o reconhecimento sincero da culpa pode levar à reabilitação moral. Meus queridos irmãos, se essa história de Judá e Tamar falou ao seu coração, deixe seu like e um amém nos comentários. Fiquem na paz.